Oi, oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Eu sou a Alexia e estou super bem acompanhada do... Foster! Oi, Isso. pessoal, tudo bem? Então, Foster, tudo bem hoje? Tá tudo bem. Tá chovendo aqui, mas além disso, a gente está feliz e contente. Pelo menos eu estou. Sim, estamos felizes e contentes e estamos aproveitando que tá chovendo, tá todo mundo fora de casa hoje, ou seja, tá super calmo aqui e a gente vai gravar episódios para vocês. Exatamente. E, Alexia, você quer explicar para mim e para os nossos ouvintes sobre o que vamos falar hoje? Eu escutei ouvintes ao invés de ouvintes. Ouvintes. Isso, realmente exagera no ou, então ouvintes, Ouvintes. vintes. Ouvintes. Perfeito, Ouvintes. isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós até discutimos durante a live class do CC Club ontem, se eu não me engano, Uhum. que é o ato de procrastinar. Procrastinação. Exatamente. Essa palavra é difícil. Até eu tenho que pensar um pouquinho antes de falar, meio que assim, onde é que tá o R? Em que momento entra o R? São 2 vezes que a gente fala. Então, procrastinar. Sim. Vamos começar com a palavra só. Então, o verbo seria procrastinar. Isso. Minha pronúncia está certa? Perfeito. Procrastinar. Isso. E procrastinação. Exato. Um pouco mais difícil. Procrastinação. 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 Isso. Que é o ato de adiar ou postergar tarefas ou ações, frequentemente, mesmo sabendo que isso pode ter consequências negativas. Então, Uau. vamos lá. Adiar, né? O que é adiar? Você colocar para frente certa coisa, certa tarefa, certa reunião, certo projeto. Eu acho que eu estava pensando sobre isso na aula de ontem, que um dos nossos alunos no CC Club perguntou o que quer dizer adiar. E eu falei putting off, mas agora pensando bem, eu acho que é to postpone, Sim. adiar. Então, Pode ser uma coisa boa, positiva ou negativa. sim, exatamente. E postergar é a mesma coisa do que adiar. É deixar para frente. Mas eu não escuto você falando essa palavra muito, não. Eu acho que eu falei em alguma aula recentemente e você ficou assim, hã? É provável. Enfim, então hoje vamos falar sobre algumas causas que todos nós já sofremos ou vamos sofrer, que resulta na procrastinação. Exatamente. Só para começar, Alex, você concorda com essa definição que temos aqui? Como assim? A que eu acabei de ler? Sim. Sim, concordo. Então, deixa eu pensar. Procrastinação é o ato de adiar tarefas ou ações frequentemente, mesmo sabendo que isso pode ter consequências negativas. Eu concordo. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que é até um pouco mais forte do que a minha definição.
de procrastinação, porque Qual é a sua definição? eu concordo com a definição também. A parte que é um pouco mais complicada para mim é mesmo sabendo que isso pode ter consequências negativas. Isso é quase tipo um vício com drogas, né? Eu não levaria para esse extremo, mas sim, eu acho que o que sempre me dá muita aflição, por exemplo, em geral, são pessoas que deixam tudo para a última hora, conscientemente ou inconscientemente. É exatamente o que eu queria falar, que não sei se, pelo menos a minha procrastinação sempre é uma coisa consciente. Não, então, eu não acho que seja sempre. Eu acho que às vezes a gente procrastina sem pensar na real consequência daquilo, que pode ser tanto neutra, digamos assim, não acontecer nada e tá tudo bem, quanto negativa. Só que todas as vezes que eu procrastino, eu penso que algo muito negativo vai acontecer. Porque eu me sinto culpada de estar procrastinando. Então, é essa questão. Eu acho que cada um tem uma forma diferente de pensar. E outra, para mim, existe uma grande diferença entre procrastinar no trabalho, com algum projeto, alguma tarefa que você tenha no trabalho, e procrastinar na sua vida individual e pessoal. Eu acho que são dois ambientes completamente diferentes para mim. É interessante isso, porque eu acho que para mim é diferente. Por exemplo, se eu estou procrastinando um projeto de trabalho, é a mesma coisa quando eu estou procrastinando para fazer a lavanderia, ou para ir para a lavanderia, por exemplo. Eu acho que quando é na vida pessoal, para mim, existe um efeito um pouquinho menos negativo do que no trabalho. E eu explico por quê. No trabalho, normalmente tem alguém que depende de mim. Então, dentro das minhas tarefas, se eu não fizer tal coisa, você, Foster, vai sofrer as consequências daquilo. Então, eu tenho muito mais pressão para não procrastinar no trabalho do que na minha vida individual. Porque, por exemplo, eu resolvo isso em 2 segundos e tá tudo certo na vida individual. No trabalho, não. Faz sentido. Essa minha, como é que se diz? Divisão. Não, faz sentido, totalmente. Eu acho que ilustra que a procrastinação é uma coisa complicada. Não é a mesma coisa para todo mundo. Não. Então vamos lá, Alexia. Vamos falar sobre algumas das razões por que procrastinamos. Sim. Você quer falar sobre a primeira razão? Porque Claro. eu acho que fala muito com você. A primeira razão é medo de falhar. Ou seja, as pessoas podem evitar começar uma tarefa porque têm medo de não conseguir concluí-la com sucesso ou alcançar o resultado desejado. E eu trago aqui um exemplo perfeito da vida pessoal, de uma coisa que eu procrastino e não gosto de fazer por medo de falhar, que é cozinhar. É sério? É sério. Eu não gosto porque eu sei que é uma tentativa e erro para sempre. Então, por exemplo, cozinhar bolo, doce ou coisa parecida é muito mais fácil para mim porque você tem uma receita perfeita para seguir. Quando é uma coisa
Assim, vamos ver o que acontece. E sem uma receita, digamos assim, eu não gosto. Porque eu tenho medo que aquilo vai ficar ruim e ninguém vai comer. É essa a questão. É interessante isso. Eu acho que não sabia disso, não. Tem outros exemplos na sua vida sobre coisas que você está sofrendo com procrastinação por causa desse medo de falhar? Sim, por exemplo, fazer furo na parede. Hum, Como o apartamento é alugado, certo? Eu não quero fazer furo na parede e dar errado e a gente ter problema com o dono do apartamento no futuro. Bom, pra mim isso faz sentido. Sim, então eu tenho É medo um de falhar. medo com consequências. É. Então, por exemplo, a gente tem o nosso espelho, que eu quero colocar na parede, e eu não faço porque eu tenho medo de não conseguir fazer certo os furinhos e pendurar direito. Entendi. E eu tô deixando pra frente e aí eu pedi ajuda pro nosso vizinho. Então, é mais ou menos isso, sabe? É. Bom, eu queria falar mais sobre esse ponto, mas eu também acho que o próximo tem muito a ver, são mais ou menos conectados. Eu acho que você pode falar a palavra desse próximo. Perfeccionismo. 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 Tá certo? Perfeccionismo. Perfeccionismo. Quase. Onde eu estou errando? Na hora do sionismo. Então, fala você. Perfeccionismo. Então, fala sílaba a sílaba. Perfeccionismo. 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 Perfeito. Obrigado. Então, perfeccionismo. O desejo de produzir um trabalho perfeito pode levar à procrastinação, já que os indivíduos podem gastar muito tempo planejando ou evitando começar uma tarefa por medo de cometer erros. É interessante, porque essas duas coisas são super parecidas. O medo de falhar e pe... Fala de Não, novo. vai, você consegue. Perfeccionismo. Isso. São bem parecidas. São muito parecidas. E eu acho que uma coisa está conectada com a outra, mas, ao meu ver, o meu medo de falhar não está conectado com a perfeição. Eu Sim. acho que é só uma questão de conseguir entregar um resultado positivo, mas sem ser perfeito. Sim, eu concordo 100%, mas é interessante porque eu acho que eu sofro muito mais com a tendência de ter esse problema, essa dificuldade com perfeccionismo. E para você é mais o começo, o medo de falhar. É. Então, é mais ou menos isso, assim. Eu gosto de ter as coisas bem feitas, mas eu acho que isso é uma questão muito humana nossa, né? O medo de falhar, ser perfeito em todos os detalhes, em tudo que a gente faz. É uma coisa muito geracional também, que foi passado pra gente, tipo, a gente não pode errar, a gente sempre tem que estar perfeito em tudo que fazemos. É, pode ser, pode ser. Mas eu acho que tem muito a ver com qualquer pessoa que está aprendendo uma língua nova, o medo de falhar e também perfeccionismo são dois inimigos. Dois inimigos. Dois inimigos, vamos dizer assim. Sim. Bom, Alexia, a gente tem muito mais para falar sobre a procrastinação, mas eu acho que por hoje tá bem, né?
Por hoje é só. Obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.